assim, uma impressora 3D, né? Acho que foi você, né? Eu falei nisso, sim. Falei nisso, Ô Miguel, sim. Miguel, antes de tu começar, eu tive uma ideia aqui com a fala do Girard até, e essas coisas é bom que numa reunião como essa começa a aflorar as ideias, né? E o Girard falou dos materiais, dos sistemas construtivos. Ô Girard, e aí a gente pode fazer um link, eu acho que isso ia ficar muito interessante, até para nós, Girard. Que o Miguel, como ele está na Bélgica, como ele fez engenharia lá em Portugal, como está a engenharia sobre esses aspectos de materiais, sistema construtivo, quando Também, comparado ao Brasil. também. Eles costumam industrializar muito, né? Eu acho que, pelo que eu vi na Holanda, eles utilizam um sistema muito industrializado em algumas situações, né? Principalmente em prédios comerciais. Eu vi o uso da industrialização como uma forma bem frequente de construção. Então, não sei, de repente essa é uma temática muito boa, até para mostrar um pouco para as pessoas, de uma certa maneira, o que está sendo feito no Brasil, como está sendo feito no Brasil, apesar de que no Brasil ainda a gente vai muito para o tradicional, né, Alexandre? Mas Sim, trazer o paralelo e o debate, né? isso, veja bem, nós também falamos sobre a questão de, vamos dizer, uma industrialização menos acentuada, mas quando eu estou pensando em São Paulo, e a gente sabe disso, estão sempre à frente hoje já. E aí, esse paralelo, acho que seria bem legal trazer o que está acontecendo lá, o que acontece aqui na região Porto Alegre, Santa Maria, e abrir o debate. Sim, Bom, deixem-me só sim. fazer um parênteses que eu estou a notar na nossa a conversa. E é importante eu fazer agora, que é uma pessoa não pode assumir logo de início que a robotização e a automatização dos processos tem como fim a substituição de empregos, a substituição de trabalho na, no sistema produtivo, né? Não é, não tem que ser necessariamente assim. Eu vou dar um exemplo que ainda ontem me apercebi disso. Foi, eu ia aqui a caminho do supermercado e nesse particular momento a rua, no decorrer da rua, estava um pedaço de lixo quase equidistante um do outro. Assim, 3 ou 4 pedaços de lixo à minha frente, quase equidistantes de um outro. E então lembrei-me logo ali, naquele imediato, o quanto era bom o funcionário ou o lixeiro que faz a recolha desse lixo ter, por exemplo, um drone e com o drone, não é? Ele passa com aqueles, eles aqui passam com aqueles pequenos caminhões, pequenos tamanho de automóveis, não é? E às vezes nem isso, são aqueles contentores de mão e eles vêm andar e vêm pela mão. E eu lembrei-me para mim o quanto era bom, por exemplo, o lixeiro, nesse caso, ter um drone e com o telemóvel poder identificar, através da fotografia, né, identificar os pedaços de lixo que estão no chão e o drone automaticamente ir apanhá-los e recolhê-los para o contentor que ele traz no pequeno carro. Né? Isso este é um bom exemplo, por exemplo, de como a robotização do trabalho não substitui um emprego, não é? Apenas auxilia, portanto, retira a parte que é prejudicial, que causa dano, não é? Na atividade laboral no trabalhador e passa, não é? Passa quase uma pessoa. Há pessoas que até uma pessoa mais distraída pode até dar uma gargalhada e achar que aquilo que eu acabei de dizer que é uma brincadeira, que não é, quer dizer, eu se me puser a imaginar, efetivamente, até eu dou uma gargalhada, não é? Se me puser a imaginar o homem do lixo com um smartphone, não é? E ver um drone a sair e a apanhar o lixo, não é?
parece divertimento de crianças, não é? Mas na realidade as soluções de automatização e robotização são todas dentro desta lógica, não é? Uma pessoa dá uma gargalhada no fim. E uma pessoa, quando dá uma gargalhada no fim, significa algo positivo também, não é? Que não se deve descartar. Mas, Miguel, eu acho que é isso aí. Eu acho que esse é o debate, eu acho que eu já está apresentando, né? Que muitas vezes a gente pode pensar dessa forma, inclusive os mais conservadores, mas mostrar que essa automatização, robotização, iria contribuir, né, para a realização de serviços e não necessariamente ela ia substituir pessoas. Eu acho que esse é um debate a ser discutido. Mas eu gostei muito desse início que o Jean falou, porque a gente ia, Miguel, de uma certa forma, a gente ia seguindo nesse debate em degraus. A gente ia do básico, material, técnica construtiva, e aí chegar até naquilo que a gente almeja para o futuro, que já tem, que é aquela parte mais de inteligência artificial. Eu acho que o debate ele poderia vir do básico, que é o que a gente também talvez esteja mais confortável para discutir, e na medida em que esses debates, esses podcasts de 30 minutos, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, aí a gente vai ver como é que está o ritmo, a chegar até numa discussão mais aprofundada, que é lá na inteligência artificial, lá no final ou lá no começo, vamos dizer, dessa nova etapa aí. Eu só queria fazer também um comentário, Alexandre Miguel, que, claro, esse é um aspecto que tu comentou do uso da robotização para facilitar o trabalho. Mas numa economia capitalista, em que o lucro vem antes de tudo, a substituição da mão de obra ela é muito corrente, Miguel. Vou te dar um exemplo. Agricultura. Aqui no Brasil, os grandes proprietários rurais hoje preferem comprar um equipamento que eles pagam 2,5 milhões, 3 milhões por um equipamento e mandar o homem do campo, porque ele não tem treinamento mais com GPS, ele não tem treinamento e não tem capacidade hoje do uso de equipamentos de monitoramento, de georreferenciamento, mandar embora. E aí o que acontece? Aqui no Brasil é muito comum as pessoas do campo retornarem para as cidades, por isso que as favelas cresceram muito num dado momento no Brasil, porque o homem saiu do campo e veio para a cidade, justamente pela substituição. E é nisso que eu estou comentando, por isso que eu acho importante esse aspecto, quando tu comenta, porque é um paralelo importante. Porque na realidade a máquina ela tem que vir, né, não para substituir, mas para auxiliar e diminuir o trabalho, o tempo de trabalho. E hoje está sendo utilizado de uma maneira completamente equivocada. Por quê? Vamos imaginar a seguinte coisa, ó. Eu não usava o WhatsApp há 4 anos atrás. Usava o Gmail, usava o e-mail, e a única ferramenta de contato que as pessoas tinham era pelo Gmail. Hoje eles têm Gmail, WhatsApp, Facebook e todas as plataformas que eles têm, em que tu não tem paz. Tu não tem paz. Por quê? Porque tu está conectado 100% do tempo. E 100% do tempo tu está falando em trabalho. Tá? Claro, tem grupos de amigos, etc. Mas a tecnologia hoje está te levando uma fadiga mental. Por quê? Porque tu fica, por exemplo, um luxo que eu quero me dar. O quê? Desligar tudo, pegar um livro e ler. Eu não quero pegar um tablet para ler. Eu quero pegar um livro e ler. Mas eu quero pegar um livro sem ficar olhando mensagem, e-mail, e não sei o quê, e conectado
preocupado com multitarefa. Então, a gente na realidade hoje está usando muito a tecnologia, a gente pensa no uso da tecnologia, ela veio, num primeiro sentido, para melhorar a qualidade de vida do homem como um todo, mas na realidade hoje nós somos escravos dessa tecnologia, nós somos abusados pela tecnologia. Só para a gente ter um exemplo, e aí a gente já passa por uma discussão que abre um campo e um debate muito grande, né? Os motoristas, eu peguei quando eu fui para Porto Alegre aquela vez, Alexandre, eu peguei um Uber lá. E aí, começando a conversar com o motorista, ele me disse o seguinte, que ele trabalha de 12 a 14 horas por dia conforme a meta. Porque ele era bem daquele sistema. Eu trabalho por metas, então eu tenho que fazer R$600 por dia. Se eu não fizer R$600, eu não paro. Né? Aí eu disse, tá, mas esses R$600 tu faz como? Não, eu faço ali, trabalhando, dependendo do dia, 12 horas, 14 horas eu faço esses R$600. Aí eu fiquei pensando assim, ó, olha só, no contexto desse jovem, que trabalha por meta, que trabalha 14 horas por dia para atingir a meta dele de R$600, qual é o risco que o Uber tem? Nenhum. Que o carro é dele, a gasolina é dele, a força de trabalho é dele. Aí eu digo assim, qual é o risco meu como cliente de um cara que trabalha 14 horas dirigindo num trânsito louco que é Porto Alegre, que Porto Alegre assim, é uma cidade muito grande e os caras andam muito rápido, viu, Miguel? Tu não conhece Porto Alegre, mas os caras lá não andam pisando. E se tu andar 60 km por hora, eles ficam buzinando atrás de ti. E se tu entrou errado, se tu quer pegar uma outra via para entrar à direita e tu não tá na posição correta, eles não te deixam, tu nem pode dar sinal, pode botar o braço, pode fazer o que for. Se botar o braço, eles arrancam. Aí o risco desse cara trabalhar 14 horas para as pessoas que estão pegando, tanto para ele quanto para as pessoas que estão pegando o Uber lá. Então, eu vejo assim, eu acho interessante esse debate, num primeiro momento, nós fazermos um debate a respeito disso, que é o papel, acho que aí entra um ponto-chave, que é o papel, ou seja, a tecnologia veio para facilitar a vida, né, de permitir com que as coisas avancem com o menor esforço possível, e hoje nós estamos vivenciando uma realidade completamente, nós viramos escravos da tecnologia. Com relação à questão da substituição, Miguel, eu imagino a seguinte coisa, né, principalmente aqui no mercado da construção civil. Se eu pegar e começar a automatizar todo o processo, numa indústria de pré-fabricados, por exemplo, de bloco de concreto, eu vi uma indústria de pré-fabricados de blocos de concreto e pavimentos funcionar com 3 pessoas, uma indústria inteira. Uma indústria inteira. Todo o processo é automatizado. Todo o processo é automatizado, Miguel. Está ruim a imagem, Miguel. Eu estou aqui a ligar porque o meu som não estava grande coisa e eu então liguei aqui ao meu estéreo, ao meu home estéreo, para poder vos entender melhor. Efetivamente, o que tu estás a dizer está totalmente certo. Mas, e eu agora vou introduzir aqui um mas, falta um dado nessa tua visão, nesse teu quadro que acabaste de pintar, e o dado é, há também limites para o que se pode ser generalizado e automatizado na sociedade. Mas a realidade que tu pintas já está descrita e bem enquadrada, e o World Economic Forum decidiu chamar-lhe Industrial Revolution 4.0, a Revolução Industrial 4.0.
E as empresas que caem dentro dessa categoria 4.0 são as empresas que têm os processos todos robotizados, os processos todos automatizados, portanto, tudo o que a tecnologia hoje em dia permite e é possível, essas empresas estão a utilizar e recorrem muito pouco ou nenhum, até em alguns casos não necessitam de utilizar capital humano para desenvolver a sua atividade laboral e produtiva. Contudo, essas empresas, eu não vi, mas eu penso que o último encontro aqui em Davos o tema principal foi esse, mas ainda tenho que confirmar e verificar, que é essas empresas têm um grande segredo, vou-lhe chamar assim, não é segredo nenhum, mas têm um grande segredo, vou-lhe chamar assim agora, que é elas para serem necessárias para a sociedade e para serem viáveis têm que trabalhar dentro daquilo que se chama de custo marginal. E o custo marginal é aquilo que produzem tem que vender ao preço de custo. Assim, muito simplesmente, muito sucintamente, não é? Não necessariamente ao preço de custo ao cêntimo, não é? Mas vamos supor que há mais casas decimais e, portanto, há uma margem de lucro infinitesimal praticamente no sistema produtivo que serve apenas para, não é? para justificar os custos de operação de toda a atividade industrial que está afeta e algum lucro. Caso contrário, essas indústrias são um perigo para a segurança nacional de um país. A verdade é essa. Mas pronto, o que acabei de dizer é para complementar aquilo que o Giad estava a dizer, o quadro, a pintura que o Giad estava a pintar relativamente à tecnologia e quais são efetivamente os seus limites. E já estão bem delineados. Eu expliquei agora de forma muito sucinta um dos argumentos onde a tecnologia, onde estão os limites da tecnologia. Contudo, não é o grande interesse, a meu ver, não está na industrialização 4.0, mas sim na 5.0, naquilo que é chamada 5.0. Ouve-se falar aqui e acolá, mas não tanto, e o motivo é muito simples, porque a 5.0 não se refere a processos de automação e industrialização baseadas em standardização do sistema produtivo, não é? Isto é, baseados numa lógica de grande escala, mas sim ao contrário. A 5.0 é baseada em sistemas produtivos de pequena escala, ou muito pequena escala até, de micro ou nano escala até, vou-te chamar assim, em que os sistemas produtivos, a sua produção se baseia na customização ao nível individual do produto produzido. Não é? E o que eu quero dizer com isto... Deixa-me só terminar, Alexandre. Deixa-me só terminar. Mas dentro do que tu falou, isso não seria a filosofia just in time? Não. Just in time é outra coisa. Deixa-me só terminar. E, portanto, a ideia do 5.0 é, depois de uma pessoa vislumbrar uma realidade em que estamos todos ligados à internet em permanência, em que há uma troca de bits e bytes que se refere à recolha de dados que muitas vezes nós, enquanto seres humanos, nos passa despercebido porque não nos interessa no nosso dia-a-dia, mas, no entanto, essa recolha de dados acontece
acontece a cada segundo que passa, em background, não é? E essa recolha de dados acontece para quê? Para dar apoio àquilo que nós procuramos desenvolver no nosso dia-a-dia, quer seja no trabalho, quer seja na família, amigos, colegas e por aí fora, não é? E toda essa recolha de dados permite-nos já hoje pensar no planeamento daquilo que nós queremos comprar ou construir, fazer, o que quer que seja. Portanto, os nossos desejos e vontades enquanto consumidores, por exemplo, permite-nos planear num futuro mais longo, não é? Portanto, aliás, eu posso dar este pequeno exemplo, que é eu há 15 anos atrás, quando queria comprar um telemóvel, ia ao shopping, não é? Entrava no shopping, tem lá uma montra na FNAC, por exemplo, tem lá uma montra com os mais diversos telemóveis, escolhia um, pegava num. Qual era o processo de escolher um? Pegava num, dirigia-me à caixa registradora, pagava e saía com o telemóvel. Hoje já não é assim. Hoje, como é que eu faço para comprar um telemóvel? Hoje, eu abro a página do eBay, escolho os diferentes telemóveis sem conhecer o telemóvel fisicamente, né? Sem ter pegado no telemóvel, sem nunca ter pegado no telemóvel, né? Mas escolho o telemóvel que quero e no ato da compra é-me dito assim: este telemóvel é entregue a tal data. A data varia, dependendo de onde nós estamos a comprar, não é? Mas, por exemplo, hoje em dia, pelo menos a entregar aqui na Bélgica, eu, se comprar um produto da China, demora-me no mínimo 1 mês e meio, 2 meses a cá chegar. Não é? Há esta pequenina, mas muito significativa e grande diferença no ato de compra de um bem e que se reflete depois também no sistema produtivo, não é? E, portanto... Mas é que está justamente isso, Miguel, que eu estou questionando para ti. No momento que antes, por exemplo, serviços bancários, né? Antigamente tu ia no banco, tinha 20 funcionários, 20 caixas lá para te atender. Hoje tem 2 ou 3 porque grande parte vai ao terminal eletrônico, no terminal, para sacar dinheiro ou pagar uma conta, ou, que é o meu caso, ou tem o sistema, o banco no celular, etc. Então, vai naturalmente, todo esse processo naturalmente está gerando uma massa de excluídos, muito grande. É nesse sentido. As empresas, elas visam lucro. Então, quanto mais diminuir os bancos, por exemplo, quanto menor o número de funcionários, para eles é melhor, porque menos pessoas, menos pressão, os servidores, os caras que trabalham, vão exercer sobre o banco como um todo, né, de direitos trabalhistas, etc. Isso está sendo usado muito no Brasil, está sendo usado muito. Eles conseguem hoje estão reduzindo o número de funcionários, estão querendo demitir, justamente por quê? Porque a tecnologia dentro de um banco hoje tu pode substituir. Tu substitui a pessoa pela máquina, né? Então, eu acho que isso tem que ser algo bastante discutido e eu acho que tem que ser algo muito medido dentro do contexto da sociedade como um todo. Por quê? Porque o que vai acontecer logo, logo? Vai acontecer isso daqui... Então, acho que nós não vamos chegar, talvez pelo próprio avanço tecnológico, de tu chegar daqui 100 anos, por exemplo, dentro de uma máquina em que a máquina te escaneia, estou falando em 100 anos para frente, a máquina te escaneia, tá? Ela te faz uma leitura do teu DNA, dos DNAs equivocados, das combinações equivocadas, das futuras doenças que tu pode ter, as situações de doença que tu pode desenvolver, diabetes, Alzheimer, seja o que for.
E isso vai afetar o teu seguro de carro, isso vai afetar o teu seguro de vida, isso vai afetar a tua vida como um todo. Vai ter uma transformação que nós ainda não fizemos a leitura correta de como isso vai chegar e de que modo isso vai chegar. Por exemplo, a medicina. Medicina hoje aqui no Brasil é uma área que ganha muito dinheiro. Os caras se formam ganhando muito dinheiro mesmo. Mas logo, eles vão ser substituídos por uma máquina, que vai dar lá com 99,99% de chance, 99,99% de chance de tu ter tal coisa, da pessoa ter tal coisa. Eu não tô... Então, vai acontecer uma transformação. Essa transformação é algo que nós ainda não entendemos todo o processo. Na construção civil, a gente já está verificando, hoje no Brasil ainda está entrando muita terceirização da mão de obra, tu terceiriza por um empreiteiro, mas logo vão começar a substituir, a utilizar outras mãos de obra ou simplesmente reduzir significativamente. Então é uma massa de deslocados que vai ter, uma massa de pessoas que não vai ter mais função, que vai deixar de ter função. Entendi. Apenas as pessoas de grande capacidade de desenvolvimento lá que vão ter um encaixe dentro desse projeto aí, dentro dessa leitura que eu faço. Sim. Não sei, é uma coisa que eu vejo assim... Já, deixa eu fazer o meu ponto de vista agora aqui. Força. Só, eu entendi perfeitamente, entendi perfeitamente a tua preocupação e entendi também a visão e as coisas que podem, né, ao longo do tempo, se encaminharem aí pelo que o Miguel também conversa com essas coisas que a gente não está acostumado ainda, 4.0, nem a gente até brincou aqui. Só que quando tu está falando assim, eu já estou imaginando assim que essas conversas que a gente está tendo com o Miguel, pelo menos eu consigo já, eu estou lá na frente já. A construção civil já nossa, ela é muito lenta, né? Infelizmente, a palavra é essa, é muito lenta. E agora com essa conversa de 35 minutos, eu comecei a ter várias ideias. Desde a questão de um debate, né, em forma de podcast, desde o básico, falando sobre tecnologias de sistemas construtivos, que a gente sabe como evoluiu já. A própria alvenaria estrutural, e eu falei isso já algumas vezes, eu tenho muito bem registrado quando eu comecei no estágio de 98 e vi essa evolução da alvenaria estrutural no Brasil, sobre novas perspectivas de norma que a gente não tinha, nova formação de engenheiros, nova formação da mão de obra da construção civil, que nem sabia o que era um bloco passionalizado em 98, e eu me faço parte disso aí, porque eu lembro até hoje, Rafa, pegando uma planta de paginação de alvenaria que eu não tinha visto na universidade. E era um must, né? E era... Então, uma planta de paginação era uma coisa importantíssima, né? Era o top já, era o top. E eu aprendi na obra. Então, o que eu estou querendo dizer já? Essa modificação que o Miguel já está, talvez, vivenciando, porque o país e as condições da Europa são muito distintas do Brasil, eu vejo uma possibilidade, assim, como pesquisador que a gente e como também um outro viés de extensão com relação à sociedade. O que eu estou querendo dizer já? Que nessas conversas, que eu também estou aprendendo agora, até aprendendo entre nós aqui, a gente já pode vislumbrar uma perspectiva nos próximos 30, 40 anos da construção civil, dentro dessas questões que vão demorar, não sei o quão o Miguel já viu algumas coisas 4.0, 5.0, mas aqui para nós a gente está muito ainda, né, engatinhando. Então, como pesquisador, eu estou conseguindo ter uma visão, talvez, que eu não tinha até essas conversas aqui, de 20, 30 anos, o que pode mudar. E não vão ser muitas mudanças representativas, porque a gente sabe que a mudança na construção civil ela demora. Mas, dentro do que tu falou,
Vendo essas questões hoje, que a gente está vendo de impressoras 3D, o quão isso poderia afetar em mão de obra, dentro dessa perspectiva, o que nós, pesquisadores, poderíamos já prever para ajudar essa mão de obra que... É isso tudo, Alexandre, é isso tudo. É mesmo isso, é mesmo isso. Daqui a alguns anos não possa ter essa função, mas daqui um pouco, olha, para uma perspectiva, eu participei já lá na Fevale, a Fevale é lá em Novo Hamburgo que eu dava aula, Miguel. A gente preparava a mão de obra da construção civil mesmo para aquelas pessoas que não participavam da construção. Por quê? Porque lá na região de Novo Hamburgo a gente viu um desemprego muito forte da indústria calçadista. Porque o calçado, a gente fala sempre isso, ele é um produto que ele vai para os países subdesenvolvidos, porque ele precisa de mão de obra barata. Então, ele saiu da Itália e veio para o Brasil. A Itália, ela teve uma perspectiva de focar num sapato de altíssima qualidade, com alto valor agregado, para substituir essa grande massa. Então, as pessoas tiveram que sofrer uma reciclagem intelectual. E aí eu vi lá na Fevale, Gerard, que muito da indústria do calçado, que elas foram ou por Nordeste, ou já estão indo lá para Vietnã, eles tiveram que aprender um pouco de construção civil básica, levantar uma alvenaria, prumo, nível, esquadro, essas coisas assim. O que eu estou querendo dizer, Gerard, que a gente pode já, dentro de alguma